Cresce cada vez mais o número de pessoas amarguradas e com dificuldade para liberar perdão. Esse fato pode ser facilmente percebido tanto fora quanto dentro da igreja. Não precisamos de uma pesquisa ou de um trabalho forte de estatística para chegar nesta conclusão. E precisamos admitir que isto sim é preocupante, é uma realidade difícil, mas o que nós precisamos destacar é que sem perdão não há futuro. Sem perdão, nenhuma amizade se sustenta, nenhum casamento dura, nenhuma família se une, nenhuma igreja se edifica e nenhuma sociedade se mantém de pé. A doutrina do perdão das Sagradas Escrituras não é somente importante para a igreja, é importante para a sociedade e para todo mundo. É um dos pilares que faz tudo funcionar bem nos nossos relacionamentos interpessoais. A Bíblia fala muito sobre perdão. O assunto sobre perdão, de fato, é muito amplo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nesta pregação, não vamos conseguir abordar tudo o que a Bíblia diz sobre perdão, porque o tempo não nos permite fazer isso. Contudo, nosso alvo hoje consiste em expor a motivação cristã para perdoar. E a parábola do credor incompassivo, descrita em Mateus capítulo 18, versículos do 21 a 35, é fundamental. Esse texto é o maior tratado sobre perdão que você vai encontrar na Bíblia. Um texto muito fundamental e esclarecedor. Essa pregação será dividida em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos explicar o conteúdo desta parábola. Na segunda parte, nós vamos expor como essa parábola nos ajuda a compreender o Evangelho. E na terceira parte, nós vamos apresentar lições práticas sobre perdão para a nossa vida. Vamos começar explicando a parábola que foi lida pelo irmão Juan agora há pouco. A parábola ela é motivada a partir de uma pergunta que Pedro faz para Jesus. E você consegue acompanhar essa pergunta nos versículos 21, 22. Neste diálogo, Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, se o meu irmão continuar pecando contra mim, até quantas vezes eu devo perdoá-lo? Até 7 vezes? Observe algo importante para destacar. A tradição judaica, na época de Pedro, dizia que um judeu, um bom judeu, deveria perdoar o seu irmão por 3 vezes. 3 vezes era o limite máximo. Se alguém erra com você, você perdoa uma vez. Errou de novo, você perdoa a segunda. Errou novamente, você perdoa a terceira. Na quarta já não havia perdão para dar. Então era isso que estava sendo ensinado no judaísmo na época de Pedro. Então Pedro, quando sugeriu 7 vezes, ele está sendo até generoso. Mas a resposta de Jesus surpreendeu e muito. Jesus disse: eu não digo que você deva perdoar o seu irmão 7 vezes, mas 70 vezes 7. Você fazendo uma multiplicação rápida, 490. Agora é claro que Jesus não quer que nos apeguemos ao número específico, porque 490 é um número que significa completude. 7 era o número que significava perfeição, então 7 vezes 70, 490. Então Jesus quis dizer um número ilimitado. Ele não nos contou esse número para a gente ficar contando. Opa, você pecou contra mim? Me irritou? Agora não é 490 mais não, viu? Agora é 489. Quem está contando ainda não aprendeu a perdoar e não entendeu a lição de Jesus. O que Jesus está dizendo é: aquele que está debaixo do meu reino e da minha autoridade deve perdoar de modo ilimitado. E aí ele conta a parábola do credor incompassivo para ilustrar esta realidade. Esta parábola você pode lê-la do versículo 23 até o versículo 35. Ela pode ser esboçada em 5 partes. Um esboço prático dessa parábola
começaria com a ofensa, que vai do versículo 23 até o 25, o pedido, que se encontra no versículo 26, a soltura, no versículo 27, a nova ofensa, do versículo 28 até o 31, e o veredito, que vai do versículo 32 até o 34. Assim poderemos esboçar esta parábola para entendê-la. Jesus explica como é que funciona a realidade debaixo do seu reino. Ele diz que o reino dos céus pode ser comparado a um rei que decidiu acertar as contas com os seus servos. E ele descobriu que havia um servo do seu reino que lhe devia muito. O texto bíblico diz que esse servo, devia 10.000 talentos. Um talento era a moeda mais alta da época. Um talento era uma grande quantia monetária correspondente ao valor de um ano inteiro de trabalho. O trabalhador recebia 1 denário por dia. Esse era o que ele recebia de diária. E ele recebia 1 talento ao ano. Quanto você recebe ao ano? Se você recebe um salário mínimo, anualmente você recebe cerca de 20 mil reais ao ano. Preste atenção na dívida dessa pessoa, a dívida que ele tinha com o rei. Fazendo essa multiplicação rápida e transferindo para reais, se 1 talento é equivalente a 20 mil reais e ele devia 10 mil, então você multiplica 20 mil vezes 10 mil, o que resulta em 200 milhões de reais. Então, olha só, um rei descobriu que um dos seus funcionários, um dos seus servos, lhe devia 200 milhões de reais. E aí ele ficou sabendo dessa situação e chamou o servo para conversar. Olha, você foi descoberto. E agora? Talvez alguém pode pensar, como foi que esse servo conseguiu dever ao rei 200 milhões de reais? Talvez esse servo, ele era uma espécie de governador de alguma província do rei. E houve um escândalo muito grande de corrupção naquela província, ou uma má administração da parte dele, que trouxe um grande prejuízo para todo o império. E o rei ficou chateado. O rei disse, você está me devendo 200 milhões de reais. E aí o que o servo disse? Tenha paciência comigo, eu vou pagar. Você acha que é pagar? 200 milhões de reais? O rei disse, olha, é o seguinte, você vai ser vendido como escravo, a sua esposa também vai ser vendida, os seus filhos também, seus bens serão recolhidos, porque você está me devendo essa quantia. E aí o servo, ele se coloca de joelhos diante do rei, ele implora e diz, por favor, não faça isso comigo. Na antiguidade, um jeito simples e rápido de resolver o problema da dívida era colocando as pessoas em julgo de escravidão. Hoje não, né? A pessoa está devendo alguma coisa, fica com o nome sujo, fica impedido de fazer alguma coisa ou outra e a vida continua. Na antiguidade não era assim, não. Se você devesse, o que ia acontecer com você? Você ia para a cadeia, trabalhar em trabalhos forçados até pagar a sua dívida, ou você se tornaria escravo se a sua dívida fosse muito alta. Mas a dívida dessa pessoa era tão alta, que sobrou não somente para ele, sobrou também para a esposa e para os filhos. E ele ficou desesperado com a sentença, implorou de joelhos e disse, por favor, rei, não faça isso comigo. Aí o rei teve pena dele. O rei sentiu compaixão. E acatou o pedido dele. E disse, tudo bem, a sua dívida de 200 milhões de reais está perdoada. Vá em paz. E aí essa pessoa que teve uma dívida perdoada de 200 milhões de reais, ele continuou vivendo a sua vida. E aí ele encontrou um conservo dele, alguém que trabalhou para ele durante um tempo e que lhe devia, preste atenção na quantia que era devida. Olha só, você pode acompanhar aqui no versículo de número 28. 100 denários. Esse conservo da pessoa que foi perdoada devia 100 denários. O denário era um valor de uma diária de um serviço de um trabalhador braçal.
Se hoje pagamos R$ 100 para uma pessoa que faz um serviço no trabalho braçal, então você pode fazer esse cálculo para os dias de hoje. Então, 100 denários a R$ 100, certo? Você faz uma multiplicação, então essa pessoa devia ele R$ 10.000. E o que ele fez com essa pessoa que lhe devia R$ 10.000? Pegou pelo pescoço, começou a sufocá-lo e disse: você tem que pagar a minha dívida. Aí a pessoa sufocada disse o quê? Tenha compaixão de mim. Tenha pena de mim, eu vou pagar. Ele não quis saber. Pegou aquela pessoa pelo pescoço, jogou na cadeia e disse: você vai ficar aí para aprender, até você pagar o meu último centavo. Essa notícia chocou as pessoas. Algumas pessoas ligadas ao rei que o tinha perdoado foram contar para o rei. O rei ficou sabendo e aí chamou o servo. Disse: que é isso que você fez? Eu lhe perdoei uma dívida de 200 milhões de reais, porque você implorou para mim. E agora fiquei sabendo que você não quis perdoar o seu conservo, que lhe devia só R$ 10.000. Você conseguiu me irritar. Sabe o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar você na cadeia, porque é isso que você merece. Vou colocar você na cadeia, entregar você aos carrascos, até você pagar o último centavo. E aí aquele servo foi lançado na cadeia. E aí, preste atenção no último versículo, que é a explicação da parábola de Jesus, que diz o seguinte: é assim que o meu Pai que está nos céus fará com vocês, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. O versículo 35, ele é autoexplicativo. E ele nos mostra aonde Jesus queria chegar ao contar esta parábola. Essa conclusão é de tirar o fôlego. Isso nos leva à segunda parte da nossa pregação, onde nós vamos falar sobre o que podemos aprender do Evangelho a partir dessa narrativa. Você percebeu que o rei se compadeceu do seu servo e perdoou a dívida dele. Ele fez isso. Contudo, ao perdoar a dívida não desapareceu, né? Quem foi que assumiu a dívida de 200 milhões de reais? Que se você está me devendo, eu digo, precisa pagar mais não. A dívida some? A dívida não some. Quem é que arca com o custo? A pessoa que perdoou. Então, o rei perdoa uma dívida altíssima daquela pessoa e ele mesmo assume o prejuízo, assume o custo, para que consiga, de fato, perdoar aquela pessoa. O que isso nos ensina sobre perdão? Isso nos ensina que o perdão, ele não é de graça. O perdão, ele é sempre oneroso, ele é sempre custoso. O perdão, ele sempre exige algo de você. O perdão, ele sempre tira algo de você. O perdão, ele sempre te custa algo. E nesta história, o custo foi inimaginável. Foi incalculável o custo que o rei de fato arcou. Perdoar é assumir a dívida que deveria ser paga pelo transgressor. Você assumir essa dívida. Perdoar é uma espécie de sofrimento voluntário. É decidir não se vingar, é decidir não retaliar e ficar com prejuízo, para que o outro não seja prejudicado. Perdoar dói, em certo sentido. É claro que dói. Se você foi grandemente ferido por uma pessoa e você está sofrendo ainda com as feridas e com as cicatrizes que você tem, e você vê aquela pessoa bem, passando na sua frente, fazendo tudo, não se vingar dói. Não tomar uma atitude para prejudicar aquela pessoa dói. Isso lhe custa algo. Isso lhe dói na alma. Mas decidir não se vingar e decidir não fazer algo contra a pessoa é uma atitude que faz com que você pague alguma coisa. Faz com que você, de fato, arque um custo. E veja o custo extraordinário que Deus pagou para nos perdoar. Deus não podia nos perdoar de graça. Nós somos pecadores,
cometemos vários pecados ao longo da nossa história, desrespeitamos a autoridade e a santidade de Deus, e Deus não poderia simplesmente dizer, vocês estão perdoados. Porque para perdoar se exige um custo. E qual foi o custo que Deus assumiu para nos perdoar? Deus enviou o seu próprio Filho. Deus, na pessoa do seu Filho, deu a si mesmo. Esse foi o preço que o próprio Senhor pagou, um preço inimaginável e incalculável para conceder perdão. Perdoar sempre exige um custo. Sempre exige algo a que você vai perder. Por exemplo, vamos supor que você tem um abajur lindo na sua casa, caro, que veio do exterior, e ele está lá iluminando a sua sala. E você convida uma pessoa para ir para a sua casa e essa pessoa sem querer bate naquele abajur, derruba e quebra. E aí você diz, não se preocupe. Não se preocupe. Ah, não, eu vou pagar esse abajur aqui, quando a coisa melhorar para mim eu pago. Não, não se preocupe. Ah, não, eu perdoo o que você fez, pode ir para casa, tranquilo. Quando você perdoa o que a outra pessoa fez e diz, não precisa pagar, não precisa fazer nada, eu perdoo o que você fez. Você está assumindo prejuízo, porque você vai precisar comprar esse abajur de novo. Ou você vai ficar sem o abajur. Então, para perdoar, é necessário assumir o prejuízo, em certo sentido. E Deus, para nos perdoar, assumiu o prejuízo, na pessoa do seu Filho, para nos perdoar de modo verdadeiro e real. Esse foi o custo extraordinário que Deus pagou. E o perdão de Deus deve transformar o nosso coração para que possamos perdoar o próximo. Essa é a ideia principal que Jesus está nos ensinando. Se Deus, por meio de Cristo Jesus, nos amou de tal maneira e decidiu nos perdoar, assumindo um custo incalculável, para que os nossos pecados fossem lavados e perdoados de um modo real e verdadeiro. Se Deus fez isso e te perdoou dessa maneira, assumindo todo esse custo, por que você não pode perdoar o seu irmão? Por que você tem dificuldade de perdoar o seu irmão? Será que você compreendeu o Evangelho? Porque quem compreende o Evangelho e entende de fato o que Deus fez por você e o tamanho do perdão que você recebeu, logo não terá dificuldades para perdoar o seu irmão. É claro que perdoar é algo difícil e muitas vezes leva tempo. É como um presente caro que você paga e tem que pagar as prestações, né? Então você compra aquele presente e entrega para a pessoa quando você diz eu te perdoo. Mas aquilo ainda fica no coração e aí é a prestação que você vai vencendo isso. É claro que perdoar pode ser um processo longo e um processo difícil para muitas pessoas. Mas quem compreende verdadeiramente o Evangelho de Jesus vai conseguir fazer isso. Tem toda a graça necessária e todo o suporte necessário para perdoar. E a parábola ela termina com uma imagem que parece muito severa. Aquele que não perdoou o conservo acabou na cadeia, acabou sendo entregue aos carrascos. Porém, essa imagem é muito real, é bem realista. Quem não perdoa está dentro de uma prisão. Está dentro de uma prisão. Desmond Tutu, um bispo africano que mudou a história da África do Sul, ele atuou na época do Apartheid, onde houve uma guerra impressionante entre brancos e negros e brancos, onde muitas pessoas morreram, onde aconteceram muitas injustiças ali. E quando o Apartheid chegou ao fim, muitas pessoas queriam se vingar contra todas as pessoas que cometeram crimes e fizeram coisas horríveis, assassinando pessoas, torturando e fazendo muitas coisas terríveis. E o Desmond Tutu, bispo cristão, disse não, a vingança não é o caminho. Sem perdão, não temos como reconstruir a África do Sul. Como é que nós vamos construir a África do Sul? Perdoando. E quem não perdoa se torna prisioneiro dos seus agressores. O agressor me agrediu. Ótimo não, terrível, né? Ele me feriu, ele me causou problemas. Mas se eu não perdoo o agressor, ele vai continuar fazendo problemas na minha vida. Ele vai continuar me agredindo.
Então, a partir do momento em que eu perdoo o agressor, isso significa que eu estou dizendo para o agressor, já deu. Você me agrediu, mas agora eu não vou permitir que você continue me agredindo em meu coração. A partir do momento em que eu perdoo você, eu declaro a minha liberdade. Você, agressor, não tem mais poder sobre a minha vida. Não tem mais. Você não me agride mais em meu coração. Porque eu agora estou livre dessa prisão. Tem uma história para contar de um adolescente que certa vez encontrou um pregador, e muito decepcionado com o pai, ele disse assim: eu estou muito decepcionado com meu pai porque ele me envergonhou na frente dos meus amigos. E isso foi muito ruim, eu estou muito triste com meu pai e eu jamais vou perdoá-lo. E aí o pregador, ouvindo o adolescente, disse o seguinte: se você não perdoar o seu pai, você está entregando o poder da sua vida ao seu pai. O que vai acontecer? Você fará isto ou aquilo, não porque são as melhores alternativas, mas porque o seu pai não vai gostar. E você não fará outras coisas porque o seu pai iria aprovar. Então você vai perder a liberdade. E o seu pai, que você não gosta, vai acabar tomando o controle da sua vida. Por exemplo, então está o jovem, adolescente, eu preciso tomar uma decisão sobre qual faculdade eu vou fazer. Aí ele gosta muito da área de direito, está se identificando e disse, é essa faculdade que vou fazer. Aí pensa, o sonho do meu pai é ter um filho advogado. Então essa aqui eu não vou escolher. Tá bom, eu vou ser arquiteto ou engenheiro ou outra coisa. Mas o que ele queria era o quê? O que ele queria era direito. Mas, eita, se eu fizer direito, eu vou realizar o sonho do meu pai. Então eu vou abrir mão da melhor decisão para mim, porque isso vai agradar meu pai. É sobre isso que o pregador estava falando. Se você não perdoar o seu pai, você vai se tornar refém dele. E ele vai possuir controle da sua vida sem você perceber. Você vai perder a liberdade e estará para sempre em uma prisão. Por favor, jovem, não faça isso. E aí termina a conversa e o jovem entende. E disse, mas eu nunca tinha pensado sobre isso. Para finalizar essa pregação, gostaria de trazer algumas aplicações práticas para a nossa vida. Quais são os sinais de que nós ainda não perdoamos o nosso próximo de coração? Vou aqui apresentar alguns sinais para que nós possamos avaliar o nosso próprio coração, para descobrir se nós de fato ainda temos problemas para perdoar ou não. Primeiro sinal, sobre a nossa interação com o ofensor. Agora você vai pensar na pessoa que lhe ofendeu e que você tem problemas com ela. Será que você ainda guarda rancor no coração ou tem problemas com a pessoa? Veja, quando você se encontra com o ofensor ou quem lhe ofende, você costuma desenterrar o passado e falar palavras ácidas na cara da pessoa? Você costuma fazer isso? No seu relacionamento com o ofensor, você costuma ser mais exigente com ele do que com as outras pessoas? É aquela história, qualquer pessoa pode fazer uma gracinha comigo, mas se for o ofensor, pronto, aí ele vai ver a pantera, né? Vai ver o leão. Outra coisa, você evita contato com o ofensor para puni-lo? Eu não quero estar perto do ofensor. Ou quando está perto, trata ele com frieza ou desprezo? Se você respondeu sim para alguma dessas questões aqui, o perdão de Deus precisa invadir a sua vida, para que você perdoe. Agora, em nossas interações com outras pessoas, quando você está com outras pessoas, você costuma falar mal do ofensor sob pretexto de advertência? Tipo assim, olha, não é querendo falar mal não, viu? Mas tem cuidado com fulano. Então, quando você faz esse tipo de coisa, tenha cuidado com fulano. Isso é sinal de que você ainda não perdoou tal pessoa e está querendo punir essa pessoa por meio da difamação. Outro sinal, você fala mal do ofensor sob pretexto de desabafo. Isso aqui também é muito comum. Olha, deixa eu desabafar, tal pessoa fez
algo tão ruim para mim, eu não consegui nem dormir depois que essa pessoa fez algo tão ruim para mim, essa pessoa fez isso. Quando você age dessa maneira, falando mal do ofensor sob pretexto de desabafo, você está destruindo a reputação do ofensor e está querendo puni-lo de alguma maneira. Isso é uma prova evidente de que você ainda não perdoou. Agora, em nossa interação conosco mesmo, quando você está a sós com você mesmo, você costuma assistir os vídeos do que tal pessoa lhe fez, se recordando dos detalhes do que o ofensor lhe fez, a fim de alimentar a sua própria raiva? Você costuma ficar se recordando de tudo que a pessoa fez para ficar alimentando a raiva no seu coração? Outra coisa, em seu coração você torce pelo fracasso ou pela dor de quem lhe ofendeu? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, isso significa que o perdão de Deus precisa invadir cada vez mais a sua vida, você precisa centrar cada vez mais na cruz, no Filho de Deus. Como vencer a nossa dificuldade para perdoar? A boa notícia que flui do Evangelho é que Jesus venceu em nosso lugar. Na cruz, Jesus, diante dos seus torturadores, disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. O Cristo vencedor e perdoador perdoou seus agressores, assim transmitindo a sua graça. Se centrando no Evangelho, nós aprendemos a perdoar. E para finalizar, trago 2 conceitos aqui importantes para a gente colocar em prática e nos ajudar também a perdoar. O primeiro é de humildade espiritual. O conceito da humildade espiritual diz o seguinte: quem sou eu para exigir que tal pessoa pague as dívidas que ela tem, se o Senhor, por meio de Jesus, pagou toda a minha dívida? Quem sou eu? Deus perdoou todos os meus pecados, me lavou, me purificou, me perdoou de tão grande maneira. Quem sou eu para não perdoar tal pessoa? Então, o sentimento de humildade espiritual. E também tem um sentimento de riqueza espiritual, que é muito importante destacar, né? Olha só, pensa comigo. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, temos todas as bênçãos do céu nas regiões celestiais. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos ricos. Então, pense comigo. Se um pobre tem 10 reais, isso é tudo que ele tem, e alguém rouba esses 10 reais dele, ele vai ficar desesperado, né? Mas e se você é uma pessoa rica e bilionária e lhe roubam 10 reais? Você não vai ficar desesperado, né? Então, de modo semelhante, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós temos muito. Então, se alguém nos ofende, se alguém de fato nos arruína, não consegue nos arruinar e não consegue roubar a nossa verdadeira riqueza e patrimônio, que nós temos muito. Se você entender pelo menos um pouquinho do que Cristo fez por você, você tem o que precisa para perdoar. O poeta Cowper, em um hino do século XVIII, disse que ouvir a voz de perdão de Cristo transforma o escravo em criança. Sabe que as crianças, elas brigam, elas se desentendem, mas depois de poucas horas já estão brincando juntos, né? É esse tipo de coração que Jesus dá. Pela cruz ele nos faz nascer de novo. Ele destrói o nosso coração de escravo, aprisionado no passado, aprisionado a todas as coisas más que pessoas fizeram conosco. Ele destrói esse coração pela cruz. Ele destrói esse coração amargurado e nos faz nascer de novo, com o coração de criança, no poder de sua ressurreição, para viver espalhando a graça e o perdão de Deus. Que Deus seja louvado e nos ajude a perdoar, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Amém.